Você sabia que uma doença que faz aparecer simples manchas na pele pode ter efeitos devastadores em seu corpo? Isso mesmo, o sarampo vai muito além de febre e manchas vermelhas. Ele pode afetar o seu sistema imunológico de uma maneira que você não imagina. Em novembro de 2019, na ilha Upolu, localizada no Oceano Pacífico, enfrentou uma epidemia de sarampo após o vírus se espalhar silenciosamente pela ilha. O surto começou com um morador vindo da Nova Zelândia e rapidamente atingiu centenas de pessoas. Em resposta, o governo declarou estado de emergência, fechando escolas e comércios e implementando a vacinação obrigatória. A ilha se tornou quase deserta, com bandeiras vermelhas indicando casas não vacinadas. O surto foi controlado em dezembro, deixando 6.607 infectados e 81 mortos, incluindo 3 crianças de uma mesma família. A epidemia tinha chegado ao fim, mas o vírus não havia necessariamente feito sua última vítima. Foi aí que entrou a amnésia imunológica, um misterioso fenômeno com o qual a humanidade convive há milênios, mas que só foi descoberto em 2012. O vírus do sarampo é um vírus respiratório antigo, transmitido por meio de gotículas suspensas no ar. Acredita-se que tenha passado do gado para seres humanos há cerca de 2.500 anos atrás, possivelmente aproveitando-se das cidades abarrotadas de gente que proliferava o mundo afora na época. Desde então, o sarampo passou a circular livremente para atacar crianças do mundo todo, especialmente nos primeiros anos de vida, infectando quase todas as pessoas em algum momento antes de completarem 15 anos. Quando colonizadores europeus cruzaram o Atlântico pela primeira vez, acredita-se que o vírus tenha sido um dos novos produtos importados juntamente a outros, como a varíola e a febre tifoide, que eliminaram 90% da população indígena nas Américas no período de um século. De fato, quando você é infectado com sarampo, seu sistema imunológico abruptamente se esquece dos patógenos que enfrentou até então. Todo resfriado, toda gripe, toda exposição a bactérias ou vírus no ambiente, toda vacina já recebida. A perda é quase total e permanente. Uma vez que a infecção do sarampo acaba, a evidência atual sugere que seu corpo precisa reaprender o que é bom e o que é ruim para ele, quase do zero. De certa forma, a infecção causada pelo vírus do sarampo basicamente reconfigura o sistema imunológico para o seu modo original, como se nunca tivesse se deparado com nenhum micróbio no passado. Mas como isso acontece? Quanto tempo dura? E será que pode causar outras epidemias? Bom, o problema ocorre porque o sarampo infecta células tipo B, um tipo de célula especializada na produção de anticorpos, que já estavam programadas para reconhecer outras doenças, as tais células de memória. É como se o vírus conseguisse pressionar o botão de reinicialização, de modo que o sistema imunológico volta apenas a ter uma gama limitada de anticorpos para trabalhar. O sarampo também diminui a variedade de células B não específicas, ou seja, que ainda não foram treinadas para reconhecer um patógeno específico. Elas ficam localizadas na medula óssea e servem para combater infecções desconhecidas. Aí, a resposta imunológica inicial, por tentativa e erro, acaba ficando mais lenta. É uma catástrofe imunológica total. Mas a história não acaba por aí. O receptor com que o vírus do sarampo se conecta foi encontrado principalmente na célula T de memória. Sua função é permanecer no nosso corpo por décadas depois de uma infecção, procurando discretamente pelo patógeno específico que cada um foi treinado para atacar. Portanto, o sarampo infecta as únicas células que são capazes de se lembrar do que o corpo já enfrentou antes. O que acontece em seguida continua intrigando os cientistas hoje em dia, tanto que tem sido chamado de paradoxo do sarampo. O sarampo suprime o sistema imunológico e ao mesmo tempo o ativa. Embora o sarampo apague as memórias imunológicas, há uma exceção a estas perdas. Curiosamente, o único vírus que você definitivamente será capaz de reconhecer depois de ficar doente com sarampo é o próprio causador do sarampo. As infecções da doença geram uma poderosa resposta imunológica contra o vírus, levando a uma imunidade para a vida toda na grande maioria das pessoas. E embora ninguém saiba ainda o porquê, pode ser isso que cause a amnésia imunológica. Primeiro, o vírus do sarampo infecta as células de memória. Depois, de alguma forma, o sistema imunológico aprende como identificar o próprio vírus. Após ter começado a produzir células de defesa específicas contra o sarampo, estas começam a viajar pelo corpo, caçando células de memória infectadas. Então você acaba com células capazes de identificar o sarampo sistematicamente, matando células que podem identificar outros vírus. O vírus nos leva a destruir nossas próprias memórias imunológicas. Com o tempo, o sarampo acaba substituindo todas as nossas células de memória com aquelas que são capazes de identificar o próprio sarampo e nada mais. Isso significa que você fica imune apenas ao sarampo, enquanto todos os outros patógenos são esquecidos. É uma estratégia contraditória, especialmente do ponto de vista do vírus, já que ele não conseguirá se infiltrar novamente no corpo sem ser identificado. O sarampo é uma doença grave, com risco de complicações e morte, sendo a doença com maior transmissibilidade conhecida. Uma pessoa em ambiente fechado pode transmitir para todos os presentes não imunes. Além disso, menores de 6 meses, pessoas com problemas de imunidade
grávidas e pacientes com câncer não podem tomar a vacina, e se tiverem contato com alguém doente, podem morrer ou ter sequelas. Nos últimos anos, o sarampo protagonizou um novo surto que acometeu pessoas em diversas partes do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, foram registrados mais de 300 mil casos de sarampo no mundo ao longo de 2023. Estimativas da OMS revelam que a cobertura vacinal atende a 83% da população mundial, o que é considerado insuficiente, uma vez que a cobertura indicada é de 95%. No Brasil, conforme dados do Ministério da Saúde, foram registrados mais de 40 mil casos de sarampo entre 2018 e 2022. Apesar do elevado número, tem sido observada uma diminuição gradual dos casos nos últimos anos graças à vacinação, a melhor maneira de prevenir a doença. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, não é uma doença leve. Apesar de inicialmente a doença ser marcada pelas clássicas manchas avermelhadas no corpo, coriza, espirros e febre, o sarampo é responsável por sérias complicações e sequelas, como a cegueira, a otite e sequelas neurológicas. Também pode ocorrer a pancefalite esclerosante subaguda, um distúrbio cerebral raro e progressivo, muitas vezes fatal, persistente de um vírus imperfeito que se manifesta após alguns anos depois do sarampo. Um estudo de 2015, feito na população, sugere que o processo de recuperação da amnésia imunológica pode durar até 3 anos, o que, intrigantemente, é mais ou menos o tempo que leva para a criança adquirir imunidade contra os patógenos do cotidiano. Esse mesmo estudo mostrou que, quando a mortalidade infantil aumenta no Reino Unido, nos Estados Unidos ou na Dinamarca, isso geralmente acontece porque o sarampo se tornou mais prevalente. Porém, o aumento do sarampo no mundo não pode estar associado só a uma causa, estando a sua propagação vinculada a muitas razões. A baixa mundial na cobertura de vacinação, a disseminação de mentiras sobre a vacina na Europa e nos Estados Unidos e o colapso do setor de saúde na Venezuela são peças que se combinam para o ressurgimento da doença. Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde o certificado de região livre do sarampo endêmico, junto com outros países da América. Porém, atualmente o país enfrenta uma nova disseminação da doença. Infelizmente, a queda na cobertura vacinal é a principal causa desse novo surto. Mas por que as pessoas não se vacinam? As possíveis causas são o sucesso da vacina, que faz com que as doenças desapareçam, dando a falsa percepção de que as vacinas não são mais necessárias, e principalmente, o desconhecimento individual sobre o benefício da vacinação. Com a vacina, o corpo desenvolve uma resposta imunológica sem ter que passar pelas consequências fatais da infecção real. Isso garante uma memória imunológica forte e sem o risco de sofrer com os efeitos debilitantes do sarampo. Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, o sarampo era uma doença em vias de alcançar a sua erradicação mundial. No entanto, o fato de que, na atualidade, os desafios para a eliminação da doença viral em algumas regiões do mundo sejam maiores, coloca o sarampo novamente em foco, tornando-se necessário reforçar a abrangência da vacinação, única estratégia que garante a prevenção. Essa imunização pode ser feita por meio da tríplice viral, que protege também contra a cachumba e rubéola, e a tetraviral, que inclui ainda a varicela. Essa é uma vacina importante e usada no mundo inteiro há décadas. É uma vacina segura, com quase nenhum efeito adverso. Importante reforçar, ela não causa autismo ou complicações sérias. Se colocarmos na balança, os benefícios superam muito os poucos efeitos adversos. A vacinação do sarampo agora é indicada para todas as faixas etárias, e não só para o público infantil. Jovens e adultos também estão vulneráveis à doença. É preciso se vacinar, principalmente quem tem até 29 anos, que é um grupo de risco. A vacinação tem importância não só individual, mas coletiva. O sarampo não atinge só crianças, mas adultos também. E aqueles que por algum motivo já são imunodeprimidos e não podem ser vacinados, correm risco de morrer, porque o sarampo vai impactar ainda mais sua resposta imunológica. É uma responsabilidade de todos nós. A vacinação é fundamental para proteger as gerações futuras. Ao vacinar, você está ajudando a criar uma imunidade de rebanho, ou seja, um nível de proteção em que a transmissão do vírus é reduzida e a doença tem menos chances de se espalhar. Se a maior parte das pessoas está vacinada, os riscos de infecção dessas pessoas que não podem tomar vacina é menor. O contrário também é verdade. Se não tivermos uma resposta vacinal de 95% da população, a gente deixa desprotegidas justamente essas pessoas. E por isso é preciso muita atenção para não cair nas armadilhas das fake news, que propagam muita desinformação em relação às vacinas. Muitos veículos de grande alcance nacional e grupos em redes sociais divulgam e compartilham mentiras, o que provoca muitas dúvidas e temores em relação à vacinação. Um estudo da Fiocruz demonstra que a maior parte das fake news circula em aplicativos de mensagem como o WhatsApp, onde informações são enviadas por pessoas próximas e de confiança, fazendo com que muitos repassem sem verificar as fontes e veracidades daquela notícia.
Então, uma coisa simples e ao mesmo tempo poderosa que as pessoas podem fazer para proteger suas memórias imunológicas é se vacinar contra o sarampo. Se você incluir a imunidade adquirida naturalmente, essa vacina realmente significa centenas de inoculações pelo preço de uma. A vacinação é como um backup indispensável para o sistema. Ela ensina o seu corpo a reconhecer o sarampo, criando uma memória imunológica sem causar danos. Com a vacina, seu sistema de defesa fica pronto para agir rapidamente e com eficácia, sem precisar passar pela infecção real, evitando o risco de um reset que possa enfraquecer suas defesas naturais. É como fazer uma atualização de segurança no seu computador para garantir que ele esteja sempre protegido e funcionando perfeitamente. Dessa forma, a vacinação é a chave para manter seu sistema imunológico sempre forte e preparado. Ao se vacinar, você não só protege a sua saúde, mas também ajuda a proteger as pessoas ao seu redor. Não deixe que o sarampo reinicie o seu corpo. Faça a escolha certa, vacine-se e garanta que sua defesa imunológica esteja sempre ativa, funcionando como uma verdadeira barreira contra doenças. E aí, não vai deixar o sarampo resetar sua saúde, né? É sempre bom manter seu sistema imunológico atualizado. Deixe a sua opinião sobre o vídeo nos comentários e até o próximo vídeo.